Fala, assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar aqui do Exército Fantasma que os Estados Unidos criou durante a Segunda Guerra Mundial. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, vou contar uma notícia muito interessante aqui do Exército Fantasma americano. Mas, Matheus, Exército Fantasma? Existe isso? Não é que é Exército Fantasma, esse daqui é tipo um apelido, porque esse exército ele tinha a função de iludir o inimigo, iludir os nazistas, distrair os nazistas, enganar. Então ficou conhecido como Exército Fantasma. Era o quê? O 23º Quartel-General de Tropas Especiais, também conhecido como Exército Fantasma. Ele poupou muitas vidas, tá? Acredita que milhares de vidas foram salvas por causa desse Exército Fantasma aí, que fez um total de 21 operações. E pasmem, acredita-se que nunca tenha sido descoberto. Duas pessoas aqui, o Rick Bayer e a Elizabeth Siles, escreveram um livro sobre esse Exército Fantasma. O livro se chama The Ghost Arm of World War II, o Exército Fantasma da Segunda Guerra Mundial, em uma tradução livre aqui, tá? Não foi lançado na nossa língua querida, o português. E eles revelaram as formas como esse exército despistava o inimigo. São 7 itens aqui, e eu vou começar com o primeiro falando do que? Objetos infláveis. Tinha objeto inflável lá, tanque de guerra, tinha caminhão, tinha tudo inflável. Artilharia, metralhadora, centenas de tanques, tudo de mentira. O pessoal botava ar, inflava e aí colocava num local. E assim iludia os nazistas achando que tinha muito equipamento, um monte de coisa lá. Os caras até usavam uma escavadeira para criar marcas no chão como se fossem aí rastros daqueles tanques falsos. Tem a foto de um tanque falso aí, quer ver? Olha só que legal isso daí, o pessoal tá forte. Tem uma história aqui no livro dizendo que uma vez 2 franceses de bicicleta conseguiram ultrapassar uma barreira de segurança. E viram aí 4 soldados levantando um tanque de 40 toneladas. Então, chegou lá um soldado, virou e falou pra eles, vocês vão embora e lembre-se, os americanos são muito fortes. O tanque, deixa eu ver essa foto de novo, é muito legal isso daí. É um tanque perfeito de mentira, galera. Aí eles posicionavam centenas desses num campo e enganavam os nazistas. Porque os nazistas achavam que eles tinham um monte de tanque lá. Até a escavadeira usava para dar ainda mais realismo. Outra coisa que o Exército Fantasma usava eram flashes. Flashes simulando disparos. Eles colocavam aqui a artilharia, só que 500 metros aí distante dela, eles colocavam diversos flashes que eram sincronizados com tiros. Então o exército inimigo atirava pra cá, sendo que os tiros estavam vindo daqui, sacou? Então como eles vinham os clarões daqui, eles achavam que o pessoal estava atirando daqui, sendo que eles estavam sendo aí ludibriados. Na verdade, eles estavam atirando era daqui. Ela movia artilharia inflável a cerca de 500 metros de distância. Então o pessoal via lá aquela artilharia inflável e tudo, ouvia os barulhos, via até a luz, então achava que era ali, sendo que na verdade estava levando pipoco de outro lugar. Vamos ver aqui que é mais efeitos sonoros, lógico, né? Engenheiros de som gravaram aí sons de tiro, som de tanque andando, som de caminhão, som de escavadeira, até montagem de ponte flutuante usada para cruzar rios. Diferentes efeitos eram mixados para criar determinados cenários e depois tocados em potentes caixas de som colocadas em veículos para simular unidades em movimento. Tinha um alcance de mais de 16 km o barulho. Isso daí enganou, além dos inimigos, até os próprios tropas americanas eram ludibriadas com esses sons. Então eles colocavam lá naquela caixa de som um monte de soldado andando, tanque, mixava, os caras achavam que tava uma unidade ali andando perto. Então já ficava esperto, sendo que era tudo mentira. Mensagens fictícias. Os nazistas, eles tinham um sistema de inteligência muito bom. E os espiões conseguiam detectar as mensagens em código Morse enviadas aqui pelos aliados. E inclusive eles sabiam até quem mandava, de acordo com a forma de bater ali no instrumento. Aí o que eles fizeram, essa unidade fantasma fez? Começou a mandar mensagens falsas. Sabia que ia ser interceptada, fez até com os tiques que cada um tinha, e falava, unidade, atenção, mova-se para a floresta tal, sendo que na verdade estava indo para outro lugar. Então a hora que os nazistas detectavam essa mensagem,
Eles achavam que os aliados estavam indo para um lugar, sendo que estavam indo para outro. Tinta e pincel. Por que tinta e pincel? Porque eles pegavam aí os tanques, essas coisas, e pintavam de acordo com o que eles quisessem ser, entendeu? Ludibriar. Aí eles entravam nas cidades, conversavam com os moradores e enganavam os moradores, fazendo eles crer que estava chegando uma grande unidade ali. O pessoal até colocava 2 pessoas atrás dos caminhões, dando a entender que estava lotado de soldado aquela parte de trás. E aí desfilavam pelas cidades, sendo que aquilo lá era tudo mentira. Aqui o 6º item é agulha e linha. Por que agulha e linha? Porque eles costuravam nos uniformes a identificação das unidades pelas quais estavam se passando. E depois iam interagir com os moradores. Então eles pintavam os caminhões, pintava tudo lá. Até o uniforme colocava a identificação de unidade, prendia assim. Tudo de mentira. Aí eles iam no bar. Chegava lá no bar, pedia lá, ó, me dá uma Porter aí. Tomava uma cerveja Porter. E depois aí o cara do bar falava, ó, eu vi o pessoal soldado aqui da 21ª Divisão de Artilharia, tava identificado ali. Aí esse soldado tava nesse bar, ele ia pra outro bar, arrancava a identificação e dava com outra, como se fosse da equipe de paraquedas. Aí no outro bar ele pedia lá outra Porter, e aí o cara do bar falou, ó, eu vi o cara dos paraquedas aqui. Então a cidade começava a esperar que tinha um monte de gente, sendo que eram as mesmas pessoas que trocavam as identificações. Tem a história aqui até do cabo Jack Massey. Lembra que suas camisetas ficaram estragadas por costurar e arrancar diferentes identificações nelas. E por fim aqui, se você tem aí um exército fantasma, você tem um quartel-general. E você tem também o quê? Um general falso. Isso é expressamente proibido, tá? Um militar de baixo escalão colocar as estrelas de generais em seus uniformes. Não faça isso, meus amigos. Mas eles tinham que fazer isso. E tem até um episódio escrito no livro que um dos soldados que foi general falso liderou ali uma missão do Exército Fantasma e ficou morrendo de medo de encontrar um general de verdade, porque aí ele ia se ferrar. Mas deu tudo certo, ele não encontrou o general de verdade, o disfarce ficou ok. Então, olha que legal, essa matéria foi a BBC que trouxe, tá? British Broadcast Company britânica. Foi publicada em diversos portais aqui no Brasil, tá no G1, tá no Terra, tá em tudo quanto é lugar. E a hora que eu li ali, eu achei muito legal. Falei, eu vou ter que contar no Assombrado dessa história desse exército fantasma aí. Eu só sabia dos tanques, dos objetos infláveis. Que eu me lembro até na batalha lá do dia D, lá eles falaram que ia pra um lugar, né? Calais, acho que falou que ia, sendo que atacou em outro. Então os nazistas tinham certeza que o pessoal ia atacar num lugar, via lá os tanques, só que era tudo de mentira, enquanto todo mundo tava se dirigindo lá pro outro local, onde aconteceu lá o dia D. Depois vocês procuram essa história aí que vocês vão ver do Exército Fantasma. Então, assombrados, deixe a sua opinião sobre isso daí, tá? Deixe o joinha também, que ajuda bastante. Espero que tenham gostado e tchau! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.